Olá, meu nome é Patrícia e esse é o quarto vídeo da série sobre estereoquímica. Nesse vídeo, falaremos quais são as possibilidades para realizar a separação de enantiômeros. De maneira mais geral, chamamos o processo total de separação de enantiômeros de resolução. A maioria das moléculas na natureza são quirais e são encontradas como um enantiômero isolado, ou seja, enantiomericamente puros. Exemplos são a R e a S-carvona. A R-carvona é encontrada nas folhas de hortelã e é o principal contribuidor para o seu odor característico. Já a S-carvona é encontrada nas sementes de cominho, que possuem um odor bem diferente das folhas de hortelã. Esses dois enantiômeros são prontamente diferenciados pelos nossos receptores olfativos, que são quirais. No entanto, suas propriedades físicas usuais são iguais. Por exemplo, ambos são óleos à temperatura ambiente, possuem um ponto de ebulição de 230 a 231 graus Celsius, densidade de 0,965 gramas por ml e ainda são insolúveis em água. Os enantiômeros, conforme já comentado, somente são diferenciados em propriedades que dependem do seu arranjo espacial, como quando eles estão frente a receptores quirais, ou seja, em ambiente quiral, como os receptores olfativos, que conseguem diferenciar os dois enantiômeros. Outra maneira de diferenciá-los é através do desvio da luz plano polarizada utilizando um polarímetro. Enquanto a R-carvona possui um alfa de mais 61,20, a S-carvona possui um alfa de menos 61,20, ou seja, quando puros, os enantiômeros possuem um desvio de mesma magnitude, mas com sinais opostos. Por isso que uma mistura racêmica não gera desvio da luz plano polarizada, sendo inativa, conforme já comentamos em vídeos anteriores. No laboratório, muitas vezes, ao realizarmos uma reação química que leva a um produto quiral, obtemos uma mistura racêmica ou então uma mistura com diferentes porcentagens dos enantiômeros, sendo necessária a separação desses. Mas como separar se eles têm as mesmas propriedades físicas usuais? Bem, podemos, por exemplo, realizar uma transformação através de uma reação química, gerando diastereoisômeros como produtos. Após a reação, pode ser realizada a separação através de técnica de cromatografia, por exemplo, pois os diastereoisômeros têm propriedades físicas diferentes. Vejamos um exemplo. Não se preocupem com a reação química em si. Esse tipo de reação será visto mais adiante no seu curso de Química, Farmácia, Engenharia e outros cursos correlatos. Agora devemos focar na estereoquímica. Por exemplo, precisamos separar os enantiômeros desse álcool racêmico. Representamos assim com essa cobrinha para indicar essa ligação que pode estar para frente ou para trás do plano. Então, nessa mistura racêmica temos 50% de um enantiômero e 50% do outro. Mas também poderíamos ter excesso enantiomérico de algum deles, que a ideia iria funcionar também. Se reagirmos esses álcoois com um ácido carboxílico contendo um centro estereogênico e que esteja enantiomericamente puro, levaremos aos ésteres correspondentes. Um dos centros estereogênicos vem da porção que continha um ácido carboxílico. Mas esse centro estereogênico já estava definido no reagente, o reagente já era enantiopuro. E durante a reação, somente o ácido carboxílico é que foi reagido. Portanto, esse centro estereogênico, ele continuou intacto durante a reação, continuando definido. Ou seja, em ambos os produtos, em ambas as possibilidades, esse grupo O-metil está sempre para trás. O outro centro estereogênico do produto vem do álcool, mas como ele pode estar para frente ou para trás, já que tínhamos uma mistura de enantiômeros, temos a formação de dois produtos diferentes que são estereoisômeros entre si. Como os produtos possuem dois centros estereogênicos e somente um deles está invertido em relação ao outro, eles não são mais enantiômeros, agora eles são diastereoisômeros. Os diastereoisômeros possuem propriedades físicas usuais diferentes entre si e podem ser separados por técnicas comuns de separação de mistura, como por exemplo cromatografia em coluna.
Após a separação, por exemplo, através de coluna cromatográfica, teremos os dois diastereoisômeros em frascos separados e podemos conduzir duas reações em separados de hidrólise desses ésteres, transformando-os nos álcoois correspondentes e no ácido carboxílico novamente. Então, agora teremos os álcoois também em frascos separados, ou seja, de maneira enantiopura. Assim, esses álcoois podem ser separados dos ácidos carboxílicos, já que são produtos de classes funcionais totalmente diferentes, então com propriedades diferentes, e o ácido carboxílico pode ser removido e utilizado, enquanto temos o álcool enantiopuro convenientemente em frascos separados. Outra opção para realizar a separação de enantiômeros é utilizar a cromatografia líquida em coluna, com uma fase estacionária quiral, ou seja, uma coluna recheada com um adsorvente quiral. A cromatografia em coluna, ou cromatografia líquida, é uma das técnicas mais utilizadas para a separação de misturas e também purificação de reações químicas. Na página www.patcmc.paginas.ufsc.br há um material complementar sobre a técnica de cromatografia. Caso seja necessário, esse material pode ser consultado. Bem, um ambiente quiral pode separar os enantiômeros, pois pode conseguir diferenciá-los. Não é todo o ambiente quiral que consegue diferenciar todos os enantiômeros, mas somente um ambiente quiral pode diferenciar os enantiômeros. Vejamos um exemplo. Esses compostos são enantiômeros da metileno-dioxipirovalerona, ou MDPV, uma droga estimulante. Para que sejam separados através de cromatografia em coluna, um adsorvente quiral deve ser empregado. Dessa forma, um dos enantiômeros terá uma adsorção mais efetiva do que o outro. Então, imaginamos essa coluna com esse adsorvente sólido quiral. Bem, a interação dos dois enantiômeros, o azul e o laranja, com esse adsorvente pode ser diferente e, nesse caso, podemos separá-los. Bem, vamos mudar a maneira de desenhar os enantiômeros só para facilitar a animação. Pronto. Agora imaginemos uma solução dessa mistura racêmica e essa solução sendo vertida na coluna em que a fase móvel é o solvente dessa solução e arrasta esses compostos através do adsorvente quiral. Olhemos de perto o que ocorre nesse adsorvente quiral. Se o correto adsorvente quiral for escolhido, um dos enantiômeros terá uma interação melhor do que o outro. Nesse exemplo, o enantiômero laranja possui uma interação melhor, enquanto o azul possui uma interação pobre. Sendo assim, conforme a solução for passando através da coluna, o enantiômero laranja vai ficando mais retido do que o azul, e com o passar do tempo percorrido, através desse adsorvente sólido, a separação em termos de retenção ela vai aumentando. Então, podemos coletar em frascos separados. Primeiro o enantiômero com menor retenção na coluna, nesse caso o azul, e depois o enantiômero com maior tempo de retenção, aquele que tem maior afinidade pelo adsorvente quiral, nesse caso o laranja. Pronto, agora temos os enantiômeros em separados, através de cromatografia em coluna. Podemos também obter um enantiômero em excesso através de síntese assimétrica, e até mesmo podemos obter um dos enantiômeros puros, se o reconhecimento quiral for efetivo. A síntese assimétrica ela parte de um reagente que não é quiral e leva um produto quiral em um ambiente quiral. O reagente não quiral, que em uma reação química gera um produto quiral, é chamado de reagente pró-quiral. É o caso de muitas cetonas, que possuem dois grupos alquila diferentes ligados à carbonila. Com uma transformação química, se um quarto grupo diferente for inserido, agora o produto é quiral. O ambiente quiral é conseguido com um catalisador quiral, que pode ser um catalisador preparado em laboratório através de reações químicas ou até mesmo uma enzima. Um exemplo de síntese assimétrica é
pode ocorrer reduzindo cetonas proquirais ao álcool correspondente. Se fizermos isso com um reagente não quiral, obteremos uma mistura racêmica do álcool. Um exemplo, então, é a redução da acetofenona, que é uma cetona proquiral, já que tem os grupos alquila ligados a carbonila diferentes. Se a acetofenona for reduzida com borohidreto de sódio em metanol a temperatura ambiente, ou seja, num ambiente totalmente não quiral, vai levar à mistura racêmica do álcool correspondente, que nesse caso é o 1-feniletanol. Novamente aqui, não precisamos nos importar com a reação de redução de uma cetona ao álcool correspondente. Precisamos só entender a estereoquímica envolvida. Essa reação será vista mais adiante no curso de vocês. Bem, então, sem um ambiente quiral, somente a mistura racêmica é formada, pois não há indução e favorecimento para a formação de um enantiômero em favor do outro. Então, produzimos a mistura racêmica, ou seja, 50% do R e 50% do S. Ao tentarmos fazer a mesma transformação utilizando pedaços de cenoura, uma das enzimas presentes consegue transformar de maneira diferenciada e leva somente à produção do S1-feniletanol. Isso ocorre pois enzimas são catalisadores quirais que diferenciam o caminho reacional que leva aos enantiômeros, formando muito mais rapidamente um dos enantiômeros em relação aos outros. Mais detalhes desse tipo de reação serão vistos em momento apropriado dentro do seu curso. Aqui só nos resta entender que isso pode ser feito por conta da aplicação do ambiente quiral, que pode diferenciar esses enantiômeros. Mas lembrando, não é todo o ambiente quiral que diferencia todos os enantiômeros, mas os enantiômeros só podem ser diferenciados em ambiente quiral. Outro ponto a ser observado é que é comum utilizar 99% de excesso enantiomérico ou maior que 99% de excesso enantiomérico quando somente um dos enantiômeros é detectado. Evita-se utilizar 100% de excesso enantiomérico porque as técnicas de caracterização e quantificação possuem um limite de detecção. Utilizando-se mais 99% ou 99%, leva-se em consideração esse limite de detecção dos equipamentos. Outro meio de obtenção de enantiômeros separados é a realização de resolução cinética. Resolução cinética é um processo baseado em velocidades de reação diferentes para enantiômeros, na presença de um catalisador quiral, que pode ser uma enzima ou um catalisador sintetizado em laboratório. Podemos observar como exemplo a resolução cinética de uma mistura racêmica de um álcool genérico. A enzima, nesse caso, é uma lipase. Ela reage muito mais rápido com um dos enantiômeros, aquele que melhor se encaixa em seu sítio de reação. Ela transforma, nesse caso, o álcool em um éster. Se a diferença de velocidade for suficiente e a reação for parada no momento certo, toda a outra fração do outro enantiômero vai ficar sem reagir, ou seja, aquele outro álcool que reage muito mais lentamente ficou intacto. No total, o rendimento de transformação máximo é 50%, referente ao enantiômero que reagiu da mistura racêmica original. A outra parte, os outros 50%, ficaram sem reagir porque a reação foi parada no momento certo. Altos excessos enantioméricos podem ser obtidos. Após a resolução, temos dois compostos com propriedades diferentes, pois um é um álcool, que ficou sem reagir, e o outro é o éster. Esses compostos podem ser separados facilmente pelas técnicas usuais de separação de mistura. Como o rendimento nesse caso é 50%, obteremos, claro, 50% como rendimento teórico máximo para o éster e 50% como rendimento teórico máximo do álcool. Depois, caso desejemos, o éster pode ser novamente transformado em álcool, mas agora ele está num frasco separado do outro enantiômero. Então, teremos, ao final, os álcoois separados. Bem, como nesse caso o rendimento é de 50% para cada uma das frações, tanto a que reagiu como a que deixou de reagir, o rendimento máximo, teórico, muitas vezes se faz o que nós chamamos de resolução cinética dinâmica. A resolução cinética dinâmica pode levar a um rendimento teórico de 100%. Essa técnica combina a resolução cinética e a utilização de um catalisador
que rapidamente racemiza qualquer fração do álcool quiral sem reagir através de um equilíbrio muito rápido. O catalisador metálico ele transforma rapidamente um enantiômero no outro. Como somente um enantiômero de cima é consumido na reação, pelo princípio de Le Chatelier, mais dele é formado no equilíbrio. Dessa forma, um rendimento teórico de 100% pode ser obtido. Cabe ainda ressaltar aqui que, apesar de o objetivo desse material não ser o aprofundamento de técnicas de obtenção de produtos enantiopuros ou separação de enantiômeros, esse conhecimento ele é importante ao estudante que está aprendendo estereoquímica. A sugestão aqui é a leitura de artigos, caso seja necessário, e de interesse. O importante é, por hora, não se preocupar com reações que ainda não são conhecidas, mas focar nas informações estereoquímicas. Bem, até o próximo vídeo e bons estudos!